tenho postado alguns conteúdos nos stories sobre esse livro, O Gato, um conto da redenção feminina da Marie von Franz. Quem já me segue sabe que eu sou apaixonada pelo Jung, pela Marie von Franz, e eu tenho postado algumas partes, algumas frases desse livro que me chamam bastante a atenção, que fazem muito sentido para mim. Porém, eu compreendo que são um tanto profundas, às vezes desafiadoras de compreender. Eu, inclusive, elenquei 3 mensagens que para mim até agora foram bastante importantes. Eu ainda não terminei de ler, se eu não me engano, acho que são 158 páginas e eu estou na 120. Mas só até aqui já tem mensagens bastante profundas. Inclusive, sugiro fortemente que você leia um livro gostoso de ler, né? Não é um livro difícil, assim, quando a gente está falando de autoconhecimento, é um livro que é um pouco mais fácil. Em que a Marie von Franz, no início do livro, ela conta essa história, um conto de um gato, inclusive, e ela vai destrinchando essa história, principalmente no quesito simbólico. Então, ela vai explicando cada elemento, né, desse conto, e ela vai explicando como aplicar isso na vida real, na vida material, né? E tem 3 mensagens aqui importantíssimas que eu gostaria muito de desenvolver com vocês, que pode ser muito útil, né, na tua vida, virar chavinhas, justamente para você desempacar, né? A gente não entende por que a nossa vida está empacada, por mais que você faça, você vai, acontece, e parece que o negócio não anda, parece que a coisa não se resolve. Por quê, gente? O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, não adianta eu querer mudar as coisas fora de mim. As coisas fora de mim, elas só vão mudar quando eu mudar dentro de mim, quando internamente eu fizer essas modificações, tá? Então, primeiro ponto é a gente compreender isso. Eu sei que é fácil falar e que na prática a história é outra, parece muito simples, né? É muito lindo falando, ai, mude dentro de você, mude a tua energia e aí as coisas vão mudar. Só que a gente sabe que na hora do vamos ver, que, né, na realidade a história é outra, que não é tão simples assim mudar internamente. Por quê? Gente, o mundo interno, ele acontece através dos símbolos. Ele é simbólico, ele não é concreto como a vida material. Então não dá pra gente olhar pra dentro da mesma forma que a gente olha pra fora, né? E esses símbolos a gente precisa decifrá-los. Então a gente precisa ser um Sherlock Holmes, digamos assim, para a gente conseguir compreender e se conectar com a nossa vida interna. É por isso que eu bato tanto na tecla com vocês da importância da interpretação de sonhos e símbolos, né? Então, para os símbolos eu acabo utilizando as cartas de tarô, né? Para quem já me acompanha sabe que eu utilizo as cartas de tarô de uma forma um pouquinho diferente, não com essa conotação adivinhatória, adivinhatória? Isso, engasguei aqui no português. Mas com esse viés de dar um apoio para aquilo que eu não estou enxergando, tá? Porque tem alguns conteúdos, né, do Jung que ele coloca que as cartas de tarot têm uma conexão, né, uma ligação com o nosso inconsciente. Só lembrando, gente, que a vida espiritual e a vida material não são 2 coisas separadas, muito pelo contrário, são 2 coisas que caminham juntas. Tanto que não existe espiritualidade verdadeira sem que a vida material também esteja fluindo, né? Perfeito nunca vai estar, porque ninguém é perfeito, mas tem muita gente que às vezes deixa algumas responsabilidades de lado em nome da espiritualidade, e não. Trabalhar a espiritualidade muitas vezes é justamente você se dedicar ali para o cotidiano, tá? Bom, mas falando aqui, né, um dos pontos que eu achei mais importantes, nós temos aqui na página 89, a página 89 desse livro, gente, depois para quem tiver interesse eu vou deixar um link aqui embaixo, fala uma coisa muito interessante, olha só, quando imaginamos ativamente, né, quando você está ali imaginando coisas, tecemos, e é por isso, quando ela fala tecemos, é no sentido de que você está criando a tua vida, o que a gente chamaria de destino, digamos assim, né? E é por isso que a imaginação tem a ver com a ideia de destino. As fantasias inconscientes das pessoas são o seu destino. Então, ao longo do dia, né, eu questiono para você, o que tem permeado na tua mente?
Quais são as suas reais imaginações? Então, o tempo todo você fica pensando em tragédia. O tempo todo você fica pensando que as coisas vão dar errado. O tempo todo você fica pensando o quanto você é fracassado, o quanto as pessoas não gostam de você. E você vai criando essa imagem, é o que a gente chamaria também de forma pensamento. Então você vai criando esses formatos, né? E o que a gente vai pensando, gente, que fica aqui ao nosso redor, funciona como um imã, né? Então às vezes a gente fala, é má sorte, é o destino, ou até mesmo milagre, gente. As coisas que a gente chama de milagre, na verdade, são criações da nossa própria imaginação, né? O problema é que a gente não tem consciência do que a gente imagina. A gente deixa a nossa imaginação livre, leve e solta. E não, você precisa escolher ter o poder sobre a tua imaginação, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, mas, né, você precisa escolher qual é o teu difícil. O que você prefere? Ter o trabalho de dominar a tua imaginação ou ter que lidar com as consequências de deixar a sua imaginação livre, né? Ficar imaginando qualquer coisa, e o pior de tudo, né? Coisas negativas, tá? Por isso que a gente atrai tudo aquilo que a gente é, né? Porque se eu imagino, se eu penso, se eu sinto, eu vou atrair aquilo e eu sou aquilo, né? Então, se eu tenho valores e virtudes, eu não vou imaginar pensar certas coisas também. Então, assim, gente, por que eu tô fazendo a live e tudo mais falando isso? Talvez esteja um pouco desafiador de compreender, porque realmente é um assunto complexo. Por que é complexo? Porque ele envolve vários fatores, né? Realmente não é tão simples assim. E às vezes, pra gente aprender um novo conteúdo, eu preciso ver sobre esse conteúdo várias e várias e várias vezes, para que meu aluno saiba que eu tô falando desse conteúdo várias e várias vezes. E até pra mim, às vezes eu estudo o mesmo conteúdo e ali naquele momento é uma outra perspectiva que eu estou tendo, muito diferente de anteriormente, às vezes assistindo a mesma aula, o mesmo conteúdo. É por isso que esse assunto de autoconhecimento, né, não tem fim, né? Então é muito importante, gente, a gente ter essa consciência que cada coisa que você imagina é como se fosse um ponto. Não sei se você gosta de crochê, ou de tear, ou coisa do tipo, né? Então você vai imaginando e você faz mais um ponto. Vai imaginando, faz mais um pedaço e vai tecendo até que aquilo se torna, né, uma colcha. E aquela é a colcha, né, o manto da tua vida, a tua casa, daquilo que você se veste, aquilo que você mostra, aquilo que você comunica, né? Então, o que você tem imaginado para compor essa teia? É desafiador? Exige tempo, exige energia? Sim, porém eu te garanto que vale muito a pena colocar a energia nisso, tá, gente? Outro ponto muito importante, gente, que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, aqui na página 87, né, um pouquinho anterior, um outro tema que para mim foi uma grande virada de chave. Olha só o que a Marie von Franz diz. As coisas muito puras também podem se contaminar com muita facilidade. Gente, a gente vive, né, numa sociedade onde prega muito essa coisa de você tem que ser correto, você tem que ser casto, né, você tem que ser bonitinho, você tem que andar dentro das regras, né? E com isso tiram toda a nossa proteção, né? Então aquilo que é muito limpinho, muito frágilzinho, né? Então aquela coisa da taça de cristal, facilmente ela é quebrada, né? Acho que não vou saber dizer em termos químicos, gente, mas talvez, eu não sei se arranha, enfim, talvez facilmente se arranha, facilmente, né? Você enxerga uma sujeirinha, um defeito, né? Então, o que acontece? Quando a gente cresce, né, com essa ideia o tempo todo, você tem que ser correta, você tem que ser bonitinha, você tem que ser fofinha, você tem que estar dentro dos conformes, você vai anulando alguns aspectos seus que não se enquadram nisso, né? Só que com isso, o que acontece? Você fica ingênua e principalmente fica desprotegida. Você não percebe quando as pessoas muitas vezes estão tirando proveito de você. Muitas vezes você está num relacionamento ruim, seja de amizade ou afetivo ou mesmo num trabalho, né? Então quando você está desprotegida, quando você acha que você é muito pura, muito boazinha, né? Você não consegue perceber as coisas ruins, tanto que é muito comum, infelizmente,
Às vezes as pessoas caem em golpes e às vezes chegam e me questionam, Camila, eu sou uma pessoa tão boa, por que isso aconteceu comigo? E a questão é que, gente, ninguém é tão bom assim. Não é que seja uma má pessoa, mas eu digo bom nesse ideal que muitas vezes a sociedade coloca e que isso é impossível. Né? Então a gente se sente frustrado, inseguro, insuficiente, porque colocam um ideal, primeiro que é uma ilusão, né? Que é uma falsidade, e não é uma coisa positiva que vai de fato, né, trazer crescimento. Então essa coisa do você ser perfeito, né, de você ser puro, né, de você ser correto o tempo todo, e não que você não seja correto, eu estou falando correto no sentido do que as outras pessoas querem, né? E aí vem a pergunta, né, o que realmente é correto? Será que o que o outro está falando é correto? Por isso que a gente deve pensar por a gente mesmo, é por isso que a gente deve buscar conhecimento por a gente mesmo, né? Por isso que eu devo buscar as minhas próprias respostas, eu não posso delegar isso para outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa vai te apontar o dedo e falar, o correto é fazer isso, isso, isso. Só que às vezes o correto só beneficia, correto entre aspas, né? Só beneficia a pessoa que está apontando o dedo. Só que o correto é aquilo que é bom para todo mundo, na verdade, né? É mais profundo, é mais complexo, né? Por isso que a gente precisa também estudar bastante filosofia. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla também, né? Realmente desenvolver valores e virtudes. Só que para isso você vai ter que lidar com o teu lado orgulhoso, com o teu egoísmo. Se você não enxerga isso em você, você não enxerga no outro. Eu só vejo no outro aquilo que eu vejo em mim. Então, quando eu reconheço que eu não sou tão boazinha assim, quando eu reconheço meus aspectos negativos, eu consigo identificar isso no outro e me proteger, né? E eu consigo me proteger e a partir disso não me contaminar, digamos assim, tá? Então, por exemplo, gente, para uma pessoa ter um sistema imunológico forte, essa pessoa na verdade precisa ter tido contato com muitos germes, né? A partir desse contato com os germes que ela cria os anticorpos. Então, aquele organismo muito puro, né? Que nunca foi contaminado, mas facilmente vão entrar bactérias porque não tem esses anticorpos, não tem essa barreira, não tem essa proteção. Então, na verdade, esse pensamento, essa ideologia de ser puro, de ser casto, é uma forma de você fragilizar a pessoa, de deixar ela sem proteção para que ela seja facilmente manipulada. Então passe a olhar para dentro de você, não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum você encontrar os seus defeitos, olhar para dentro de você e ver que você não é tão bonzinho assim, que você não é tão legalzinho assim, e isso é bom, gente, isso é positivo. A partir daí você vai ajustando, vai regulando, né? Daí a pergunta é quem eu quero ser, o que realmente é bom. Eu, pelo menos, não consigo me sentir bem no sentido de plenitude, não no sentido de agradar o outro, né? Mas de prejudicar alguém. Entende? Mas essa questão de você olhar para você e não essa necessidade de agradar o outro, tá? E o terceiro ponto, gente, que eu gostaria de trazer para vocês é justamente um ponto muito importante sobre o feminino, né? Gente, a gente vive numa sociedade, vamos colocar... Quando eu falo, gente, de energia feminina e masculina, eu falo num sentido muito mais profundo, vai muito mais além aí do que de homem e mulher e do que essas discussões aí que são só pra chamar atenção, pra ter ibope e tudo mais. Meu interesse aqui é realmente a gente estudar, se aprofundar, descobrir, né, o que realmente é. Mas vamos lá, a gente vive numa sociedade muito mais racional, né? A gente é bem infantil emocionalmente, né? Temos pouquíssima inteligência emocional, mas temos bastante conhecimento, né? O raciocínio lógico aí bastante desenvolvido. Então, o que acontece? Quando nós estamos com um problema, né? Gente, tudo isso está aqui no livro, hein? Quando nós temos um problema, a gente tem a tendência de ficar se questionando: nossa, o que eu posso fazer diante dessa situação? O que eu devo fazer? Como que eu resolvo essa situação? E, gente, é claro que cada caso é um caso, às vezes você precisa usar a razão sim, às vezes você precisa colocar a mão na massa sim, né? Só que tem alguns momentos, né? A vida emocional, ela faz parte da nossa vida. Então, em muitos momentos, você simplesmente precisa sentir. Não adianta fazer nada. Às vezes, quando a gente fala, né, vivenciar o processo, você sentir muito, e a gente tem essa tendência a fugir dos processos. Então, se eu tô sentindo vergonha, medo, humilhação, geralmente eu tomo uma decisão, eu faço alguma coisa aonde eu vou
brecar, digamos assim, eu vou emperrar, eu vou deixar de sentir essas coisas. Como que eu deixo de sentir? Eu vou geralmente gerar algum vício, né? Então ou eu vou pra bebida, ou eu vou pro Netflix, ou eu vou pra algum relacionamento, né, negativo, que, gente, relacionamentos negativos, seja de amizade, afetivo, fisicamente, eles têm o mesmo impacto de um vício, como por exemplo de drogas, você fica viciado, né? Ou eu vou pra comida, né? Gente, o processo de digestão, ele exige muito da nossa mentalidade, né? Então ele exige muito do nosso corpo, principalmente quando você come açúcar, esse tipo de alimento que é mais denso, é mais pesado, falando em termos energéticos, né? Tem uma vibração mais baixa. Então, um ponto muito importante aqui que fica claro por experiência própria, gente, tem momentos que quanto mais você fizer, quanto mais você agir, mais você vai se desgastar. Às vezes você precisa mergulhar, realmente vivenciar, sentir esse processo de transformação. Então não é só a razão, a gente precisa passar por esse processo emocional. E isso foi uma grande sacada para mim, né? Aí talvez você entre nessa dúvida, tá, Camila, mas como que eu sei quando eu devo agir e quando eu devo sentir, quando eu devo vivenciar esse processo? Como que eu devo fazer cada coisa? Aí que vem os nossos grandes aliados, que eu falo muito para vocês aqui no Instagram, que é a interpretação de sonhos e símbolos. E no caso dos símbolos, eu uso o tarô de Marselha, né? Então, eles são excelentes aliados para a gente saber exatamente em que pé nós estamos, em que momento nós estamos. Porque, gente, tem um ponto muito importante que eu falo, né, para os meus alunos, que não existe ninguém melhor do que você mesmo para dizer o que é melhor para você, né? E quando a gente está falando de sonhos, né, os sonhos são uma mensagem pura do teu interno, ou seja, da tua essência, da tua centelha divina, como você quiser chamar. Então é uma mensagem única e exclusivamente sua, sem nenhuma interferência externa. Pode ser que você fale, ai Camila, mas hoje eu, sei lá, comi sushi, eu sonhei com sushi. Você não sonhou com sushi porque você comeu o sushi. A questão é que o teu inconsciente, a tua essência quer te passar uma mensagem e ele te trouxe um símbolo que está mais próximo de você, mais fresco, né? Então o teu inconsciente seria o raciocínio assim, eu preciso passar mensagem X para ela, né? E os símbolos que ela conhece, né, que ela está tendo acesso, é o sushi. Então eu vou colocar esse símbolo aqui para ver se ela entende, ou ele, né, o recado que eu quero passar. Entende? Então, a gente acha, né, que a gente influencia o inconsciente. Gente, isso na verdade é pura arrogância. Achar que a gente influencia o inconsciente, que né, o inconsciente não está dentro de nós, somos nós que estamos, né, no inconsciente, tá? Então, assim, muito cuidado com isso de querer subjugar, inclusive, o inconsciente. Ele é muito maior do que você imagina. Inclusive, gente, o primeiro passo para trabalhar, né, o autoconhecimento é a humildade. Tá? Sem humildade você não tem essa compreensão desses aspectos. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de passar pelos processos de autoconhecimento, por conta do nosso orgulho, tá? Então, aqui nessa terceira mensagem, né, que eu queria passar para vocês, é justamente sobre essa questão da energia do feminino, né? Porque esse é um livro falando sobre a energia feminina, né? Ela não vai falar assim numa totalidade, mas enriquece bastante, né, para você que tem interesse nesse tipo de assunto, sugiro fortemente, né, vou deixar o link aqui para vocês desse livro, né. Então, assim, vivendo e aprendendo, entendendo que cada caso é um caso, que não dá pra gente lidar com esse tipo de assunto ao léu, né, é aquela coisa assim, nem se desgastar, não é pra você entrar naquela sangria desatada, tipo, eu tenho que ler 100 livros, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que fazer terapia, não. A pergunta é, em que situação do momento presente você está e exatamente o que você precisa nesse instante para você se trabalhar, para você se curar, para você se resolver. Você não precisa de todas as respostas do mundo para agora. Você precisa da resposta para a tua questão, para a tua pergunta desse momento, né? Então, muito pelo contrário, não é para você entrar em desespero. Pelo contrário, é para ser um bálsamo, é para ser algo leve. Tá? Então não precisa resolver tudo, toda a vida no instante, nem é para isso, tá? É para você olhar para o teu momento presente,
né? Inclusive, futuramente eu vou fazer uma live falando mais aí sobre comparação. Eu já fiz no passado algumas lives sobre esse tema, mas eu sempre refaço para atualizar, porque eu sempre descubro, né, algo novo. Mas, gente, comparação só se for com você mesmo, tá? Se hoje você está melhor do que ontem, tá ótimo. Não tem como a gente se comparar com o coleguinha. Ele tem recursos diferentes, uma jornada de vida diferente, uma visão de mundo diferente. É impossível você se comparar. Se você se comparar com o coleguinha, é certo que você vai se frustrar, tá bom? Então eu desejo um excelente final de semana para vocês. Espero que tenha iluminado vários pontos aí na tua jornada, que você tenha sentido esse quentinho no coração, que tenha virado muitas chaves. E se você tem alguma dúvida, né, se você quer um auxílio, uma ajuda, pode me chamar no direct, que eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima!